Olá, gente, boa tarde, né? Boa tarde, bom dia. É, A gente nunca sabe que hora vocês vão assistir, né? Boa noite, que hora vocês vão assistir essa aula. Eu tô gravando agora à noite, né? Pro problemas, eu achei melhor gravar. O Teams está com algumas modificações aí, tá tendo algumas atualizações, e aí eu achei melhor gravar para a gente não fazer aula ao vivo nessa semana, ok? Eu vou deixar assim muita coisa para vocês assistirem nos finais de semana. Nós vamos falar um pouquinho de como a gente está falando de carcinogênese, a gente vai falar das mudanças, das mutações genéticas. Então, vou deixar alguns documentários para vocês assistirem aí sobre a radiação, falar um pouquinho de Chernobyl, do acidente de Césio. Vou deixar aí uns links para que vocês assistam, para que vocês fiquem mais a par, né, do que pode ser uma alteração genética, quão grave ela pode ser, como ela pode afetar uma população, né, uma família, tá? Então a gente vai falar um pouquinho disso. E retomar um pouquinho da nomenclatura dos tumores e deixar bem claro tudo isso que a gente falou, do que é benigno, do que é maligno, da mutação genética capaz de fazer com que haja o crescimento tumoral, a preocupação que a gente tem com as metástases, a angiogênese, a carcinogênese, deixar tudo isso muito claro e fechar esse assunto, tá bom? Então, vamos lá. A gente já falou mil vezes isso, mas neoplasia, né, é o nome que a gente usa mais hoje em dia, mais do que tumor, né, mais do que câncer, né? A gente vai falar que o câncer ela tem uma conotação cheia da história. A palavra câncer vem de caranguejo, que é enraizamento, e a gente sabe que nem tudo é câncer. Muitas vezes a gente pode ter um crescimento de células, uma neoplasia que possa ter uma formação com formação mais benigna, né? Então a gente hoje em dia prefere essa palavra. Então é um crescimento, é uma massa normal de tecido que excede o que é coordenado, o crescimento de tecidos normais, persistindo o seu crescimento mesmo cessado o estímulo que provocou. Né? A gente tem os queloides, por exemplo. Toda vez que eu tenho um corte, eu tenho um crescimento celular de cicatrização, cicatricial, né? A gente sabe que isso foi provocado, né? Eu tive uma lesão, aí eu tenho deposição de linfócitos, de plaquetas, de tecido de colágeno, de tecido fibrótico para ver o fechamento daquela lesão. Então, eu tive um estímulo, eu vou ter um crescimento de células. Né? Toda vez que isso acontece, isso é coordenado, isso para ao longo, então isso não é considerado neoplasia. A partir do momento que eu tive um estímulo, que muitas vezes pode ser uma mutação de um gene, e esse estímulo se cessou, né? As mutações pararam, mas o crescimento não para, a apoptose, né? A apoptose, a morte celular não acontece, o crescimento continua. Eu tenho o que a gente chama de neoplasia, que é esse crescimento desordenado, que é esse crescimento que não cessa, tá? Então, definições importantes. Câncer é um termo comum para os tumores malignos, né? Porque então a palavra câncer vem enraizada dessa história de ser caranguejo, de ter o enraizamento, tudo que tem enraizamento que cresce de forma desordenada, a gente pensa como maligno, né? Como algo que está muito além fora do controle de uma neoplasia que tem seu crescimento às vezes controlado. Tumor é o termo empregado originalmente por um crescimento causado por uma inflamação, né? Então hoje a gente fala que tudo é tumor, tudo é um crescimento, tudo pode ser uma neoplasia e a gente fala câncer, né? A partir do momento que aquilo deixa de ser um crescimento desordenado dentro dos padrões, dentro de uma limitação com células diferenciadas, que é aquilo que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Padrão. Todo e qualquer tumor surge de uma única célula que adquire características que a tornam uma célula neoplásica. Então, o que a gente fala assim, geralmente de uma mutação, né? A célula neoplásica, ela é resultado de uma soma sucessiva de mutações não letais, né? Em trechos específicos do DNA ao longo das muitas gerações de célula. Então, geralmente, não é uma mutação só que faz com que a célula se torne neoplásica, são várias e sucessivas mutações que tornam aquela célula, né, neoplásica diferenciada a ponto dela começar a crescer de forma desordenada e não ter mais morte celular. Então, aqui, ó,
Aqui está uma célula normal, então são sucessivas e muitas mutações não letais de genes específicos ao longo de várias gerações. Então, aqui eu tenho uma célula, aqui tem uma primeira célula com uma mutação, aí eu tenho aqui uma segunda célula já com uma segunda mutação, uma terceira mutação, aí depois de sucessivas mutações eu posso ter uma célula maligna. O que acontece com essas células? Geralmente elas morrem ou elas são fagocitadas por macrófagos, por células que são responsáveis do nosso sistema imunológico. Essa célula, às vezes, célula maligna, muitas vezes não consegue, né, os macrófagos, ela se camufla, né, a gente viu aquele videozinho, ela se camufla e o nosso sistema imune acaba não a reconhecendo, e ela não morre, né, então ela se reproduz e não morre, ela se divide e não morre, tá? Vamos falar um pouquinho mais de nomenclaturas de tumor. Tem uma tabelinha aí que vocês podem, né, depois parar e consultar mais nela. Então, assim, a nomenclatura se baseia na origem do tumor, se ela é epitelial, se ela é mesenquimal ou se ela é embrionária, e no comportamento, se é benigno ou maligno, e na morfologia da neoplasia. Assim, uma neoplasia epitelial ou mesenquimal benigna, ela tem geralmente o sufixo oma, né? Quando uma neoplasia for maligna, geralmente ela vai ter o sufixo carcinoma, tá? Se neoplasias malignas forem de origem mesenquimal, muitas vezes, além do carcinoma, a gente vai ouvir a palavra sarcoma. Vamos lá ver alguns exemplos, ó. Tecido de revestimento, benigno papiloma, tumor maligno carcinoma. Glandular, adenoma, adenocarcinoma para os malignos. Tecido adiposo, lipoma, liposarcoma. Fibroma, fibrosarcoma. Então, e aí nós vamos seguindo, ó. Dos tecidos musculares lisos, né? Aqui são células de sangue. Células de sangue, geralmente os tumores são malignos, né? Leucemias, linfomas. Tecidos musculares liso, leiomioma, um mioma, como a gente comumente chama. Leiomiosarcoma já é um tumor maligno. Tecido estriado, rabdomioma. Rabdomiosarcoma é um tumor maligno. Células do neuroepitélio, ependinoma. Ependinoma maligno. Vocês vão ver que alguns tumores têm uma nomenclatura especial, a gente vai falar disso. Nervos periféricos, neurinoma, neurinoma maligno. Meningioma, meningioma maligno, né? Eu pulei um aqui, ó, ganglioneurinoma, ganglioneuroblastoma ou neuroblastoma, tá? Então, aqui tem alguns exemplos, tá? Com exceções de alguns tumores, né? Hepatoma, linfoma, melanoma, que são designações que parecem benignas, mas na verdade são designações malignas, tá? O linfoma, por exemplo, é um tumor sanguíneo, tem o sufixo oma, mas ele é um tumor de características malignas, tá? É também comum a gente encontrar algumas patologias que utilizam, que tem o nome da pessoa que o descobriu, né? Ou que relatou pela primeira vez como a doença de Hodgkin, que é o linfoma de Hodgkin ou linfoma não Hodgkin, tá? A gente vai falar neles mais pra frente. O comportamento do tumor, ele pode ser classificado como benigno, quando ele é geralmente pouco agressivo e inofensivo, delimitado, e maligno, quando eles são muito agressivos e representam uma ameaça até à própria vida da pessoa. Então, a diferença de tumores benignos e malignos, né? A gente já discutiu bastante disso, então isso é para finalizar. Depende do grau de diferenciação, na taxa de crescimento e na capacidade de invasão e disseminação à distância, né? Então, os tumores benignos, eles são bem diferenciados. O que isso quer dizer? Eles são muito parecidos com as células que o criaram. Os tumores malignos são indiferenciados, as células são muito diferentes e por isso ela tem uma capacidade grande de se disseminar, né? A taxa de crescimento do maligno é muito maior, né? Não existe apoptose cerebral, não existe apoptose morte celular e ela tem uma capacidade grande de mitoses e a capacidade de invadir e disseminar distâncias do tumor benigno quase inexistente e do maligno, né? A chance das metástases.
Então, aqui a gente fala, ó, diferenciação. Eles assemelham-se aos tecidos de origem, são bem diferenciados. Os malignos, eles são indiferenciados, eles têm anaplasia. Então, são células muito diferentes, passaram por tantas mutações que são tão diferentes daquelas das quais eles foram criados, né? O crescimento, crescem de forma lenta, aqui crescem rápido, invadem o local, né? Na verdade, os benignos, eles são bem circunscritos, eles crescem às vezes dentro de determinadas cápsulas, os malignos não, eles são circunscritos, então por isso a forma do caranguejo, eles vão tendo patas que conseguem se arranhar e se arrastar por outros tecidos. Metástases, os benignos não, permanecem no seu sítio de origem, os malignos, eles se metastizam, né? Eles vão para locais muito diferentes. Aqui eu trouxe uma foto, né, de um exemplo, né, aqui então a gente tem um ovário, trompas, um útero, um colo do útero, né, e aí muita gente fala assim, por que às vezes eu faço Papa Nicolau, o Papa Nicolau me dá essa visão aqui, e muitas vezes a mulher tem tumores no corpo do útero que só são visualizados com tumores de imagem. E às vezes elas têm queixas, fazem Papa Nicolau, geralmente podem ser com Papa Nicolau normal, né? Porém, elas têm tumores que estão invadindo a camada uterina, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um tumor benigno que a gente chama de leiomioma, ó, bem delimitado, circunscrito, crescendo dentro do corpo do útero, com crescimento lento, muito diferenciado, células parecidas. E aqui eu tenho um tumor maligno, que é o leiomiosarcoma, que é grande, né? Olha, ele tem essa capacidade de enraizamento, né? Pode ter um crescimento rápido, tem hemorragia e necrose, tá? Ele é muito invasivo, metastático e pouco diferenciado. Aqui para a gente comparar as células aqui muito parecidas com as células desse tumor, com as células do corpo do útero, e aqui, ó, se a gente fosse comparar, são células completamente diferentes, tá? Então, era isso para a gente exemplificar. E aí a gente vai para o conceito e finalização de conceitos de metástase, que é a formação de um tumor secundário, quando o tumor começa a crescer, um outro tumor começa a crescer distante, muitas vezes, daquele ao qual ele se originou, tá? Então, vamos lá para ver, ó. Então, aqui eu tenho um crescimento tumoral, e aí eu tenho ele crescendo, invadindo um vaso sanguíneo, formando o que a gente chama de, muitas vezes, êmbolo tumoral. Esses êmbolos tumorais podem causar aquilo que vocês estão pensando, AVCs, isquemias cerebrais, infartos, eles, né, geralmente eles começam a correr, podem se implantar, podem causar linfangite, né, que é aqueles edemas de membros superiores ou inferiores, tá? E aí, ó, vocês estão vendo os tumores crescendo, se aderindo à parede do vaso e crescendo e criando novos vasos. Aí um tumor crescendo longe até, distante do seu tumor primário. Então, a capacidade que tem de criar novos vasos que a gente chama de angiogênese, ok? Né? Que só os tumores malignos possuem essa capacidade. Então, carcinogênese é a mutação em geralmente não é num único gene para causar câncer, é um acúmulo de mutações sucessivas que começam a aumentar a malignidade, né, da célula e, consequentemente, a malignidade do tumor. A gente tem muitos agentes carcinogênicos né, na nossa vivência atual. Eu vou falar de alguns, nós vamos falar bastante de radiação, né? Nosso próximo assunto vai ser falar sobre câncer de pele, radiação solar, proteção solar, nós vamos falar sobre isso. Mas hoje a gente vai falar assim, quais carcinogênicos químicos são aqueles que quimicamente lesam o DNA? Corantes, conservantes, né? Carcinogênicos radioativos que causam quebras cromossômicas e lesão genética, né? A radiação solar, a radiação das usinas radioativas, tá? Vírus, a gente tem vírus que são oncogênicos que alteram o DNA das nossas células, né? A gente não sabe desses vírus novos que estão aparecendo, né? Hoje a gente fala como não sabemos as repercussões desses novos vírus, do coronavírus ao longo do tempo. Não temos, né, tempo de tanta gente infectada. Será que eles podem ser causadores ou protetores do câncer? Nós não sabemos, tá?
Então, os vírus, eles podem alterar o DNA. Por quê? Porque eles precisam injetar o seu DNA dentro da célula para poder se reproduzir. E isso pode causar alteração genética, tá? Então, a gente fala do HTLV, né, do HPV, que são vírus que são do citomegalovírus, que são os vírus capazes de fazerem alterações genéticas, ok? Então, a gente vai ver os vídeos sobre isso. Eu vou deixar muitos vídeos aí hoje mais sobre a radiação, porque para a gente começar o nosso próximo assunto, que seria a. Opa! Que seria. Me deu um branco. Que seria os cânceres de pele, tá bom? Um beijo para vocês, né? Aulinha rápida de 15 minutos aí. E para deixar os vídeos para que vocês possam assistir até a próxima semana.